Olá, meus amigos e irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos, Recanto Vovô Antônio. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e estamos no livro 3º, finalizando o capítulo 8, iniciando o 9, nas questões de 800 a 805. Questões essas que serão lidas pelo nosso irmão Carlos e Fábio. Que possamos então, nesses breves momentos, fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade maior, pedindo que nos oriente, nos abençoe, nos ajude a entender melhor o que iremos estudar e assim aplicar em nossas vidas. Bom estudo a todos. Questão 800 do Livro dos Espíritos, dando continuidade. Pergunta: não é para temer que o Espiritismo não possa triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Resposta: seria conhecer bem poucos homens se se pensasse que uma coisa qualquer, que uma causa, pode transformá-los como por encantamento. As ideias se modificam pouco a pouco, segundo os indivíduos, e é preciso gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação não pode, pois, se operar senão com o tempo, gradualmente, a pouco e pouco. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio rasgá-lo completamente, mas até lá, mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, esse seria um passo que ele teria feito dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria outros mais fáceis. Na questão 801, por que os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? É a resposta: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa em seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Por seus ensinamentos, mesmo os incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai triunfar hoje. Na questão 802, visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, porque os Espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? A resposta: quereríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheia sobre vossos passos. E tendes ainda homens que o renegam. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou. Não vedes hoje homens negarem os fatos, pois patentes, que se passam sob seus olhos? Não tendes os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não, não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens em sua bondade. Quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. Nós sabemos que é paulatino, né? É gradativo a nossa evolução espiritual. Então, é o livre-arbítrio, depende de nós. Muitas vezes aprendemos passando por várias situações, por vários problemas. E assim nós vamos, aos poucos, compreendendo melhor o sentido maior da vida. Que Deus nos ampare e nos proteja, hoje e sempre. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Dando sequência aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, no nosso Evangelho no Lar, veremos agora as questões número 803 a 805. É o capítulo 9, que tem o nome Lei de Igualdade. Subtítulo: Igualdade Natural.
Questão número 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Resposta: sim. Todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que imaginais. Comentário de Kardec. Todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Agora, subtítulo: Desigualdade de aptidões. Questão 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Resposta: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente, e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. Depois, todos os mundos, sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Aqui ele faz uma alusão à questão 361, quem quiser consultar, já foi anteriormente estudada aqui. Questão 805. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Resposta: sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher no seu estado de espírito um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária que a que tinha, tudo sempre para servir-lhe de ensinamento e ajudar-lhe o progresso. Aqui também ele alude à questão 180, quem quiser consultar também, já anteriormente estudada. E agora, comentário de Kardec. Assim, a diversidade das aptidões dos homens não resulta da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento ao qual chegaram os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou desigualdades de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, e também a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem a lei da caridade que os deve unir. Olha, amigos, eu costumo comparar da seguinte forma. Fica fácil de se visualizar. Uma sala de aula, né? Em uma sala de aula você sempre tem os alunos mais adiantados e os menos. Você tem aquele que no terceiro bimestre já encerrou tudo, já zerou todas as notas, ele só precisa frequentar por questões de presença, né? Mas ele já zerou todas as notas, já passou de ano, como se diz. E você tem aquele aluno que vai até o último minuto para passar de ano. Alguns ainda passam pela chamada recuperação, e alguns inclusive não passam de ano, ou vão para conselho de classe, esse tipo de coisa. Sem contar que você tem aquele que é craque em história, geografia, língua portuguesa, mas ele não tem habilidades matemáticas, então ele fica com dificuldade, por exemplo, em física, em química, em matemática e vice-versa, né? Então, olhando para a humanidade, pode-se comparar dessa forma. Você tem os mais evoluídos e os menos evoluídos, todos escolhendo o seu caminho através do livre-arbítrio, mas todos com as mesmas aptidões, sujeitos às mesmas dores, às mesmas oportunidades, né? E alguns e todos tendo sido criados em momentos diferentes também. Então você tem espíritos mais velhos misturados com espíritos mais novos. Foi um prazer. Até logo. E assim, nós agradecemos a presença de todos, a presença dos bons espíritos e pedimos, mais uma vez, que sejamos abençoados por Deus, por Jesus, que possamos ter uma semana de muita paz, de muito amor e entendimento. E que na próxima
possamos continuar os nossos estudos fazendo o nosso Evangelho no lar, que é extremamente importante. Jesus, abençoe a todos que te buscam, Senhor. Graças a Deus.